Olá, boa noite. Somos aqui alunos do T3, do curso de Tecnologia da Informação, do turno integral, fazendo aqui o trabalho, né, da disciplina de Tecnologia da Informação e Sociedade, referente ao portal das disciplinas. Estamos aqui com a professora Isabel Nunes, né, e vamos pedir aqui para ela se apresentar, né, dizer seu nome, de onde qual a sua formação. Bom, gente, boa noite, tudo bem? Tudo sim. Um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho de mim, né? É bom, é fácil. Então, eu sou a Isabel, mais conhecida como Bel lá no MD, né? Todo mundo me chama de Bel, fiquem à vontade, tá? Estou no IMD desde 2015, né? Então, aí já faz uns 8 anos. A minha formação é toda de computação, tá, gente? Graduação, mestrado, doutorado, tudo em computação. Pelo sotaque, eu acho que vocês percebem, eu sou gaúcha, né? Sou de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. E fui subindo o Brasil aí até sair de um Rio Grande e chegar no outro, né? Então, culminou aqui com o IMD, com a UFRN, e é um prazer estar aqui com vocês falando, né, de um curso de disciplinas aí da nossa área, que é TI, né? Então, é um prazer e fico aqui à disposição de vocês, gente. A gente que agradece pela possibilidade de estar podendo entrevistar você, com toda certeza. Mas aí, professora, aproveitando já para começar bem a conversa, eu queria saber como você vê, tipo, qual o objetivo da disciplina em si. Porque para a gente tá no começo, é uma coisa meio estranha que a gente fala, vamos fazer TI. E aí a gente fica isso na cabeça, vou aprender a programar, vou aprender essas coisas assim. E de repente uma disciplina que tem muito a ver com ciências humanas, que é mais puxada para sociologia. Então a gente fica tipo, caramba, o que a gente vai aprender com isso? A gente tem esse baque assim logo de cara. Aí, qual seria o objetivo da disciplina? Como você poderia explicar isso pra gente? Bom, gente, TI e sociedade eu acho uma disciplina muito importante, principalmente nesse início, e para justamente dar esse baque que você falou, Caio. Porque a gente acha que trabalhar com TI é trabalhar eu e o computador e acabou, não precisa de mais nada, mais ninguém, né? Desculpa, pessoal, garganta. Bem. Tem assim, aquela coisa, vou fazer TI porque eu gosto de trabalhar sozinho e não sei o quê. E uma coisa que a gente tem que tirar isso, né? Disseminar que TI é muito ao contrário do que isso. A TI é para os outros, né? Então, essa disciplina de TI e sociedade, ela é justamente para mostrar para as pessoas, e principalmente para os alunos, que vocês não estão sozinhos e vocês nunca vão trabalhar sozinhos, né? Vocês trabalham com tecnologia, desenvolvendo tecnologia, mas na verdade vocês vão trabalhar para pessoas. Sempre, sempre. Tudo que vocês vão fazer é para pessoas. E aí a gente tem que ter essa delicadeza, esse sentimento, essa percepção de que a gente tem que se preocupar com os outros, perceber o que os outros precisam. Então, TI a gente fala que é um meio, né? É difícil TI ser um fim, porque a gente sempre trabalha para os outros, é sempre alguém que encomenda um software novo, uma tecnologia nova, né? E a gente tem que perceber as necessidades dos outros. Então, a ideia dessa disciplina de TI e sociedade é justamente, e Kai, você usou uma palavra que eu gostei, é dar esse baque mesmo, porque às vezes a gente não percebe isso, que a gente está desenvolvendo software, está desenvolvendo tecnologia para pessoas, né? Com certeza. Então, se vocês têm uma pessoa que que não enxerga, vocês têm que desenvolver um software, uma tecnologia que seja com acessibilidade para pessoas cegas, né? Eu trabalho
com pessoas idosas, então eu tenho que desenvolver tecnologia para esse público de pessoas idosas. A gente tem que pensar nas pessoas quando desenvolve a tecnologia. E a disciplina TI e Sociedade é justamente para mostrar isso, para trazer isso à tona e dizer, vocês não estão sozinhos, vocês não vão trabalhar sozinhos, e sempre vocês vão ter que pensar nas pessoas para as quais vocês estão desenvolvendo tecnologia. Não, e se torna uma quebra de expectativa muito positiva, porque às vezes eu fico, por exemplo, comparando com outros cursos, eu tenho vários amigos que também estudam outras matérias, outros cursos, e às vezes eu sinto que os outros cursos eles têm uma vibe de atrair, de acolher mais as pessoas. Os outros, eles meio que vão se abraçando mais, e às vezes eu ficava preocupado que, tipo, chegava na sala e eu via muitos grupinhos muito fechados. Às vezes você acaba criando essa dificuldade de se comunicar com o resto da turma e coisas do tipo, porque as pessoas acabam ficando fechadas. Não sei se é porque elas já entram com essa mentalidade que, tipo, não, vou ter que poder programar o melhor possível, meu computador aqui, com que precisar, mas como a professora falou agora, que tem essa interação muito entre uma pessoa e outra, e a disciplina, ela mostra isso, o que é muito importante. Toda certeza. E até a gente percebe até pelo fato desse estigma ligado ao aluno de TI, né? Uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais quieta, que só fica o dia no computador, que não é muito sociável. E nessa disciplina, né, a gente aprende a ser sociável, a gente aprende a viver em sociedade, né? Como o próprio nome da disciplina já diz. Exatamente. E é isso que é importante, gente, porque senão vocês não conseguem desenvolver boas soluções. Se vocês não olharem para a pessoa que está do lado, se vocês não conseguirem trabalhar em equipe, né, se vocês não conseguirem olhar para as necessidades dos usuários, como é que vocês vão desenvolver boas tecnologias e boas soluções para essas pessoas? Então, vocês têm que aprender, sim, a conviver, a trabalhar, a tratar, a perceber o outro, né? Então, eu acho que TI Sociedade traz isso já no primeiro período, como mostrando, olha, TI não é para pessoa, aquela que a gente fala exatas, área de exatas, né, que é aquela área dura, né, que parece que tu tem que ser duro, tu tem que ser frio, tu tem que ser aquela pessoa, não, sim. Muito pelo contrário. Se tu tá fazendo algo para alguém, tu tem que perceber essa pessoa, então tu tem que ser humano, sim, muito, né? Então, acho que essa disciplina traz muito isso, junto com a matemática, junto com a programação, que já é aquela coisa estressante, né, que a gente sabe, mas a disciplina vem trazer isso, que todo esse aprendizado é para pessoas. É uma parte do todo o pacote das matérias que a gente tem que ver, que é, com certeza, muito importante. Bom, e falando um pouco mais sobre a disciplina em si, né, pedir para a professora Isabel explicar um pouco, né, sobre qual a carga horária, né, da disciplina e qual a metodologia de avaliação da disciplina e quantas avaliações essa disciplina possui durante o semestre. TI Sociedade é uma disciplina de 30 horas, né, então ela tem um encontro presencial durante a semana. A gente acaba dividindo essa disciplina em 2 unidades, né, diferente daquelas disciplinas de 60 horas, que são 13 unidades, então, na real, a gente precisa ter 2 notas aí, né, 2 unidades, e a gente tem alguns professores, né, que trabalham essa disciplina, tá? Eu costumo trabalhar a disciplina de uma forma bem prática, né, em que os próprios alunos, mesmo sem conhecimento de desenvolvimento de software, mesmo sem saber desenvolver software, já tem que pensar em soluções, né? E essas soluções podem ser tecnológicas, digitais, né? Pode ser um software, mas também podem ser soluções para a sociedade que envolvam tecnologia. Então, um curso de tecnologia, né? Algo assim. Então, é interessante porque a gente, quando eu trabalho dessa forma, a gente tem projetos dentro do IMD que se originaram dessa disciplina, né? A gente tem o projeto de inclusão digital para idosos desde 2016 que ele funciona. Hoje a gente atende 85 idosos e nasceu de TI Sociedade, de 2 alunas que propuseram esse curso. Disseram assim,
Professora, a gente tem que pensar na sociedade, tem que pensar nos nossos velhinhos também, né? A gente pode propor como projeto um curso de inclusão digital para pessoa idosa? Claro, e daí surgiu um projeto que existe até hoje e faz o maior sucesso, né? Então, assim, eu acho que essa metodologia de colocar os alunos, né, fazer um podcast, falar com as pessoas, propor soluções, é a melhor forma de trabalhar. Quer dizer, vocês têm que estar pensando na sociedade, vocês têm que estar trabalhando para a sociedade, senão a disciplina fica meio sem sentido até, né? Com certeza. Então, faz prova, eu faço prova também, não vou deixar a prova de lado não, tá lá a provinha, né? Mas ações, né, de ir atrás do público, de falar com usuários, de falar com a sociedade, é um papel que vocês também têm que fazer na disciplina, né? Então, eu trabalho numa metodologia que tem a prova, mas durante o semestre inteiro vai ter o que também? Toda a atuação prática para no final culminar num projeto e na escrita de um artigo. Então, eu trabalho com a escrita de um artigo em que muitos alunos até já publicaram o trabalho. Então, publicaram o trabalho e foram apresentar o trabalho. Tá? Então, assim, eu acho que é isso que é interessante da disciplina, é a gente conseguir fazer, apesar de ser uma disciplina menor, né, de 30 horas, que a gente só tem o encontro semanal, mas ela pode ser super prática e aplicada mesmo para a sociedade, né? Como o Caio disse, a disciplina está lá, TI e sociedade, vamos usar esse nome aí, né? É muito importante ver que ela é impactante onde ela está, porque como você falou, teve as alunos que promoveram um projeto que acabou andando para frente e que deu muito bem, que foi bem sucedido, que deu certo. Então você consegue ver que mesmo sendo uma disciplina que tem poucas horas, ela é de suma importância, ela traz o seu impacto dentro da sociedade, diretamente. Professora, aí já falando dessa questão da disciplina em si, qual é o material utilizado para o planejamento das aulas? É tipo, questões de livros, ou então vocês preferem trazer apenas textos, artigos, essas coisas, ou às vezes até uma questão mais prática, traz vídeos, essas coisas. O que seria exatamente o material para o planejamento das aulas? O material é bem variado, sabe? Porque como a gente trata de N tópicos dentro da disciplina, né? A gente fala sobre acessibilidade, a gente fala sobre ética, a gente fala sobre desenvolvimento, fala sobre diferentes sociedades, o que é uma sociedade, né? Então a gente fala, então vem desde conteúdos de livros mesmo, né? Mais teóricos, mas também artigos, vídeos atuais. Então, quando eu falo sobre ética, por exemplo, né? Como é que é o profissional de TI em relação à ética? A gente tem um conceito de ética, né? Mas tem também o que é ser ético, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Computação. Então, a gente tem o código de ética da nossa sociedade de computação, né? Que tem que trazer também. Então, tem o material da Sociedade Brasileira de Computação que também é trazido para o conteúdo. É um material bem específico que dá para trazer aí para o aluno poder ver. Claro, porque a gente tem que ser ético pessoalmente, né? Então, o profissional, a gente vê aí o profissional de TI, às vezes, levando tanta bombardeio, né? Porque tu contrata alguém de TI, a pessoa te passa a perna porque a gente não entende o que é TI, então ele engana e cobra muito caro. E a gente disse assim, pô, eu não quero formar pessoas assim, não. Eu quero formar profissionais sérios. Então, tem o que é ética, né? O que é moral, qual é a diferença desses conceitos e, óbvio, aplicada à nossa área de TI, de computação, né? E entra também essa parte e aí a gente pode trazer, por exemplo, Cortella, alguns pensadores aí, sociólogos de hoje, com vídeos super atuais que passou na TV falando sobre isso, né? O Sérgio Cortella mesmo, às vezes eu passo um vídeo dele que é falando que ele foi dar uma palestra sobre ética e aí uma pessoa pediu o livro dele sobre ética. E ele disse que não podia vender, porque quem vendia era a editora. E ele não levava o livro para vender.
E a pessoa, não, dá um jeitinho aí, me consegue o livro que eu lhe pago. E ele assim, como assim se a senhora veio sobre uma palestra de ética e está querendo um jeitinho para eu burlar a editora para vender o livro? Quer dizer... Já no mínimo faltou prestar uma atenção ali no que foi dito. Então às vezes a gente tem alguns vícios, né? Que a gente também tem que passar, tem que ser crítico e dizer, não, peraí, eu não posso fazer isso, né? Então, os conteúdos da disciplina, eles são teóricos, tem a conceituação teórica de livro, mas eles também precisam ser atuais, o que está acontecendo, né? As leis de proteção de dados, aí a gente tem a LGPD, então, quer dizer, a gente precisa falar sobre isso, né? De proteção dos dados, de não enviar dados, de roubar os dados, né, e vender aí, porque a gente tem acesso, tá? E às vezes a gente está numa situação até que não é, assim, grandes quantidades de dados, eu não sou de uma empresa grande, mas eu tenho dados de pessoas que às vezes interessam alguém. Verdade. Né? Uhum. E porque tu tá num projeto que atende, por exemplo, eu tô num projeto que atende 85 idosos, aí chega uma empresa aqui que atende idosos e quer os dados dos idosos que eu atendo. Não posso, né? É proibido, não dá, não pode, né? Então, assim, às vezes coisas pequenas, assim, mas a gente já tem que ir treinando esses conceitos. Então, a gente tem que trazer coisas atuais, sim, vídeos, artigos. Por isso que eu peço até um artigo no final da disciplina, exatamente por isso, para o pessoal ir atrás também de referências mais atuais. O que as pessoas estão fazendo com a TI para a sociedade, né? Então, o conteúdo tem que ser construído dessa forma, tá? Saindo daquele conteúdo mais tradicional, digamos assim, de livro, mas também trazendo coisas atuais, o que está acontecendo, a reportagem que passou na TV ontem, que saiu na rede social hoje. A gente tem que trazer esses assuntos para a tona, para a disciplina, senão a gente vai estar bem desatualizado. E é muito interessante notar essa parte, porque como TI é um curso que envolve muita questão tecnológica, é um curso que às vezes, por exemplo, eu vou conversar com meus pais chegam e falam, isso aí é o curso do futuro. Ele vai trazer um grande impacto do futuro, porque ele envolve as questões futuras, ele traz essas questões da tecnologia e tudo mais. Então, sempre importante poder ter esse material revitalizado, esse material mais novo, mais recente, para poder mostrar aos alunos. Uma coisa que é interessante é que não é só do futuro, porque provavelmente vocês não têm ideia qual é a profissão que vocês vão fazer quando vocês se formarem. Porque se vocês entrarem agora no curso, daqui a 3 anos, 4 anos, qual é a profissão de TI que a gente vai ter? O que vai surgir novo nesse tempo? É muito rápido, gente. Então, algumas coisas que a gente fala hoje, pode ser que daqui a um ano ou 2, já disse assim, já está ultrapassado. Hoje a gente tem IAs, né, inteligência artificial, fazendo ações, e a gente tem que mudar o nosso foco de trabalho. Como é que eu vou falar de TI e sociedade, por exemplo, hoje, numa disciplina, sem falar em ChatGPT, por exemplo? E coisa que eu não falava, por exemplo, no início do ano passado. Só que hoje em dia é algo muito relevante, que é indispensável poder falar sobre isso. Tem que estar lá. Então, assim, é justamente essas coisas que a gente tem que trazer na disciplina, né? O que está acontecendo? Por isso que eu falei, a notícia que saiu ontem, que apareceu hoje, tem que estar lá, né? A gente tem que levar. Pois é. E é interessante também essa discussão sobre ética, né? Sobre pequenas coisas éticas, porque a gente, às vezes, sem ter esse conhecimento, começa a trabalhar com TI e acaba cometendo erros que nem sabe que são erros, acaba sendo antiético sem nem saber que está sendo antiético, sem nem ter esse conhecimento. Exatamente. Então, tem que ir atrás. Vamos atrás aí, tem que correr. Pois é. Com relação, professora, a esses conteúdos, a esses materiais, quais são as dificuldades, as dúvidas mais frequentes dos seus alunos? Sabe que tu falou, antes de tu fazer a pergunta, tu deu a resposta. Por exemplo, falando sobre ética,
que muitos, quando a gente traz o conceito de ética, por exemplo, muitos acham que algumas ações que a gente faz é ético, né? Então, gera uma discussão, uma dificuldade grande na turma, às vezes, em entender isso, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez um aluno perguntou assim, por exemplo, professora, eu trabalho numa empresa e recebo para desenvolver algum software, né? Estou lá desenvolvendo, mas a empresa resolve não me pagar o salário. Por algum motivo, faliu, aconteceu alguma coisa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o software que eu desenvolvi e não vou entregar, vou pegar para mim enquanto ela não me pagar, tá? Então, se tu pensar nisso, tu vai dizer assim, tá certo, né, gente? Porque, pô, não recebeu, né? Não recebeu, não vai oferecer o negócio. Mas, se tu pensar que durante um determinado período, sim, você foi contratado e você recebeu, e aí no final ela resolveu não pagar ali, tá? Algum salário, alguma coisa assim, você tá fazendo também algo que é não entregar por aquilo que você foi contratado. Ela está errando por não pagar aquele salário final ali que faltou. Mas você não pode cometer o erro de não entregar, porque senão você também está cometendo outro erro. Não é, né? Porque um está errando que você também você vai tem que errar, porque vou compensar aqui com um erro meu. Exato. Então, assim, às vezes isso é um dilema para a gente, porque ao mesmo tempo a gente assim, não, mas a empresa merece, não pagou e não sei o que, né? A gente quer, mas a gente está cometendo um erro, né? A gente está cometendo um erro. Então, isso gera, assim, uma dificuldade dos alunos, por exemplo, quando a gente fala de ética, é justamente isso, Caio. Essa coisa da gente entender, de dizer assim, pô, será que eu não estou fazendo certo? Não, eu estou com raiva, eu não recebi os 2 últimos meses que eu deveria ter recebido, né? E agora eu vou ter que entregar assim, tudo de mão beijada, né? Então, essas coisas trazem discussões. A dificuldade dos alunos, às vezes, é enxergar isso. E outra que eu falo que acontece muito é justamente os alunos que entram em TI com essa percepção que a gente falou mais no início, de achar que TI eu vou trabalhar sozinho, que eu não preciso interagir com ninguém, que é só eu e o computador, que não sei o quê. Então, esse baque, né, Caio, que eu gostei tanto quando você falou, esse choque, ele é um choque, né, e de dizer assim, ó, vocês não vão trabalhar sozinhos. É muito difícil vocês trabalharem sozinhos. E mesmo que vocês resolvam trabalhar sozinho, eu vou ser um freela, vou fazer meus softwares, vou vender, vocês sempre vão vender para alguém e vocês vão ter que entender as necessidades desse alguém. Então, vocês vão ter que interagir com essa pessoa de alguma forma. E eu acho que uma das coisas importantes de perceber na disciplina e dificuldade dos alunos é justamente esse choque. É dizer assim, peraí, que o TI que eu achava que era, não é assim, não. Né? Você começa a abrir os olhos de verdade para ver que tem muito pano para puxar ainda. Tem muita coisa que você não sabe ali por baixo. A gente fica muito na frente do computador sozinho, às vezes fica, claro que fica, eu tô lá desenvolvendo e tal. Parte do processo. Faz parte, mas a gente vai ter muitos momentos de diálogo com outras pessoas, de interação com outras pessoas, de falar com o cliente, né? Então, entender o que ele quer, entender o que a outra pessoa precisa é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque tu acha que tu entendeu às vezes e não é, né? Então, assim, a disciplina, a dificuldade, uma das coisas, né, que a gente vê de dificuldade nos alunos é justamente essas questões, né, de ética, de dizer assim, você não vai trabalhar sozinho. Se você... eu era tímida na faculdade, né? Eu tinha um grande problema. Eu conseguia interagir com meus colegas? Conseguia. Mas eu ia apresentar um trabalho, meu Deus, né? Tremia, gaguejava, né? E tanto que foi um desafio para mim me tornar professora, né? Mas eu fui lá e disse, não, agora vai, eu quero, vamos lá. E hoje eu falo, se vocês deixarem, eu fico a noite inteira falando. E aí...
Quando a gente percebe que isso, eu tenho que vencer, isso pode ser um problema, né? É uma dificuldade dos alunos, né? Porque eu fui uma pessoa tímida, então eu sei o que é isso, a dificuldade de falar com uma pessoa que tu não conhece, de vender um produto, um software, né? Então, a gente tem que passar por isso, tem que meio que tá suando a camiseta aqui nas costas, mas bora lá, vamos lá, vamos enfrentar. Então, são dificuldades que eu vejo na disciplina que às vezes os alunos acham que não vão enfrentar, né? E como qualquer outra profissão, vão enfrentar sim, né? Às vezes o aluno ele vai com a expectativa de, vou nessa disciplina aqui, eu vou ver isso aqui, e bola pra frente. Só que aí, essa disciplina, ela chega para mostrar que, tipo, tem coisas que você tem que saber antes, que inclusive, por exemplo, às vezes a pessoa vai com um conceito de ética formado, por causa de coisas que crescem enraizado na pessoa, como, por exemplo, você falou aí, a empresa passou 2 meses sem me pagar, eu vou deixar de pagar, mas aí você entende que, para a questão de ética, aquilo ali seria algo errado. Mas às vezes a pessoa ela cresce já sabendo, tipo, não, isso aí, como ela não deixou de pagar, eu vou deixar de fazer esse serviço. Então, tipo, fica essa questão de você saber certos conceitos que são destrinchados ao ponto de você entender de verdade o que eles vão significar através dessa matéria também. Exatamente, é bem isso mesmo, cara. Inclusive, por exemplo, já falando dessa questão de já saber alguns conceitos anteriormente, você acha que tem algum conhecimento prévio que é necessário, que você fala, não, eu acho que antes de ir cursar essa disciplina, a pessoa tem que saber alguma coisa. Você acha que tem algum conhecimento prévio que a gente deveria ter antes de cursar TIS? Olha, eu acho que é vontade de querer aprender, sabe? Porque é assim, é uma disciplina, é um componente de primeiro período, então o pessoal tá chegando, às vezes, né, aquela ai meu Deus, tô aqui, tô chegando no curso novo, nem sei se é isso mesmo que eu quero, né? E aí a gente tenta mostrar um pouco disso, do que é a TI, para que ela está sendo desenvolvida, né? A tecnologia aí. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, claro que tem alunos que às vezes estão no segundo curso, né? Então, eu já tive alunos em TI e Sociedade que eram já professores licenciados, né? Então, eles vinham com uma necessidade de perceber, por exemplo, na área de educação, o que a tecnologia pode ajudar. Então, eles já tinham essa percepção de TI para a sociedade, um foco educacional e tudo. Uhum. Pessoas que eram de outras áreas, né, de contadores, já tive alunos de outras áreas que, quando chegavam na disciplina, já queriam aplicar para as áreas que eles eram formados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquele aluno que saiu do ensino médio, que está começando, que não trabalhou ainda, que está começando, que quer uma profissão, que nem sabe se é bem aquilo ali, mas gosta de computador, já sabe programar, né? Já aprendeu até sozinho, né, a programar. A gente sabe que tem várias pessoas que fazem isso. De alguma forma já se sente encaixado ali no meio. E aí, e às vezes esses talvez tenham uma dificuldade maior de entender para que serve a TI, né? Por não ter vivido ainda algo de mercado de trabalho, por exemplo, de como a TI pode ser desenvolvida para o mercado de trabalho para ajudar as pessoas. Mas, a princípio, não tem nenhum, assim, essa disciplina ela é justamente aquela de primeiro período que vai te mostrar. É para isso que vocês estão estudando. Vocês estão aqui para isso, né? Então, abram seus olhos, né? Abrem as suas cabeças. Não sejam tão rígidos, assim, de vir com aquela condição formada já de, eu vou, né, trabalhar sozinho, eu quero trabalhar nessa área, eu quero fazer... A gente sabe que na própria disciplina de TI e Sociedade, a gente até fala um pouquinho sempre do próprio curso, né, do BTI, das ênfases, das áreas de concentração, para mostrar o que pode ser feito dentro do curso, para onde é que os alunos podem ir. Então, eu trago, por exemplo, às vezes palestrantes na disciplina de TI e Sociedade, de ex-alunos que já se formaram e hoje trabalham numa empresa, ou fizeram mestrado e doutorado, ou, né, para mostrar qual foi
o caminhar dentro do bacharelado em TI e para onde eles estão hoje, que às vezes a gente fala assim, onde é que eu consigo chegar fazendo esse curso, né? Então, eu gosto muito de trazer ex-alunos, né? Eu já trouxe gente que trabalha em São Paulo, eu já trouxe a Amanda, é uma pessoa que eu adoro trazer, porque é mulher na área de TI, desenvolvedora, né? Então, às vezes, a gente tem poucas meninas dentro das turmas, e aí mostrar que a mulher é boa, pode, poderosa, e vai, e faz, tá? Então, ela já fez mestrado, já fez doutorado, não é porque ela fez mestrado e doutorado que ela saiu da empresa, ela trabalha para a empresa, ela desenvolve, mas ela gosta de estudar, então ela também fez isso, sabe? Qual foi o caminho, qual foi as dificuldades que ela teve, e que são pessoas comuns como a gente que está ali dentro da sala aquela hora, que está começando, né? Então, por isso que eu falo assim, não precisa vir com nenhuma carga anterior, não. Venha com vontade de aprender TI. Pronto. E ser um profissional top, sabe? Porque a gente vai ter que batalhar para isso, né? Ficar sentado esperando não dá. A gente vai ter que correr atrás. Então, eu acho que é isso que a gente quer, mostrar que, por exemplo, a gente pode ter alunos que entram na disciplina e no curso sabendo já programar, já desenvolvendo, já ganhando dinheiro com isso. E pode ter aquele aluno que nunca programou na vida, né? Eu fui uma aluna de computação, que eu entrei na faculdade e eu dizia assim, para que serve if mesmo? Onde é que eu uso isso? Onde é que eu uso programação? As primeiras experiências na hora. Né? E eu dizia assim, agora o que a gente faz? Onde é que eu vou usar isso? De que forma? Né? E como é que é o que é isso de programação? E aí a gente meio que se assusta. Eu já atendi alunos que chegaram a dizer assim, Bel, meus colegas sabem programar e eu não sei, eu vou desistir do curso. Peraí, você vai aprender isso durante o curso é para isso. É para isso, né? É você poder cair com a cara na matéria e realmente poder aprender o que está ali. Exato, e TI Sociedade vem justamente para isso, para mostrar o que são capazes, o que tem que fazer, para onde ir, o que pode ser feito, mas tem que correr atrás, tem que estudar, tem que ir. Então, qualquer um veio com uma bagagem maior, ou veio sem bagagem, com a malinha vazia, aí bora encher essa malinha, né? Vamos encher de coisa aí, porque é isso que a gente quer. Bom, pegando esse gancho, né, de toda a importância de TI Sociedade, queria que a nossa professora, né, Isabel, explicasse um pouco sobre como essa disciplina ela vai se relacionar com todas as outras que a gente vai cursar posteriormente no curso de BTI. Eu acho que a gente já comentou um pouco de todas essas falas, né? Uhum. Eu acho que a gente já comentou um pouco de como é isso, Caio, porque ela justamente te forma para entender para que você está fazendo e estudando o que vocês estão estudando, né? Então, eu estou numa disciplina de programação, por que eu estou estudando programação? Né? Eu estou numa disciplina de matemática, por que eu estou estudando uma disciplina de matemática? Então, a ideia da disciplina é justamente para que os alunos percebam que tudo que a gente estudar no curso é para pessoas, tá? Isso é um lema meu, assim, né? Eu acho que eu falei várias vezes aqui já, mas é um lema meu que a gente, às vezes, né, esquece. Então, se eu estou estudando programação, se eu estou estudando matemática, eu vou estudar acessibilidade, aí eu vou estudar como é que tem que ser uma tela para atender uma pessoa que tem baixa visão, então ela tem que aumentar a fonte grande, porque senão ela não consegue usar aquele software, né? Porque a gente sempre vai ter que estudar isso para poder atender todo o público, ou o público para o qual que a gente está trabalhando, né? Antes de ir para a UF, eu fazia um curso técnico, e eu lembro que tinha uma matéria que era sobre design. E aí o professor, ele tinha muito isso, que ele chegava e falava, não, gente, então, vocês até podem fazer todo o design de um site, que as pessoas vão usar e tudo mais, mas isso vocês estão fazendo para o público geral. Mas e se o boy for cego? E se o boy tiver problema auditivo? Como é que ele pode poder ter essa acessibilidade? Então é interessante tentar ver que mesmo entre a gente ter todas essas matérias de exatas, de trazer questões de matemática, de programação, trazer essa importância
de poder cursar essa matéria de humanas dentro de um curso de tecnologia da Uhum. informação. Você vê essa importância dentro da sociedade, porque como você fala, você faz as coisas de TI para pessoas, você está ali para fazer serviço para outras pessoas. Então é muito importante você ter essa visão de poder ver que você funciona. A tecnologia serve para ajudar os serviços de outras pessoas. Então você está ali justamente para poder auxiliar como as outras Exatamente. pessoas vão usar a tecnologia. Então é importante Exato. frisar essa importância. Por isso que a gente não pode dizer que a disciplina, como o Caio perguntou, né, se ela tem, por exemplo, aquela linha lógica, né, programação 1, 2 e 3, não sei o quê. Não, ela não tem isso, mas ela transcende a todas as disciplinas, né? Ela é a base para que o aluno chegue no curso e diga assim, peraí, tudo isso que eu estou aprendendo é para desenvolver alguma solução para as pessoas. Então, eu acho que é essa relação, né? De dizer assim, de deixar claro que a gente tem que ter essa interação com as pessoas. Então, a gente não tem assim uma grade, aquela coisa, né? Risquinho que desse componente vai para esse, não tem. Mas TI está ali junto com todas, né? Ela envolve tudo, ela quer atender a tudo. Então, uma coisa que eu peço em qualquer disciplina, depois, numa turma, numa sala de aula, num professor, que vocês estejam assistindo, independente do componente, independente da disciplina, sempre pensam, gente, aquela disciplina lá do início me mostrou que eu estou fazendo isso aqui porque é para eu desenvolver soluções para outras pessoas, então deixa eu olhar para as outras pessoas. Estou programando, estou aqui na frente do computador, só eu e o computador, sim, mas isso é para alguém, tá? Então, não esqueçam disso, né? Ela atravessa todas as outras disciplinas, ela é a base é essa base de sensibilidade, que eu digo, de sensibilidade de perceber a necessidade que a outra pessoa tem e a gente propor uma boa solução para ela. Né? Agora, já para poder puxar um pouco esse galho que foi citado da grade, falar um pouco da nova grade. A gente agora tá nessa dúvida, principalmente porque a gente pegou o curso no meio do caminho que tava trocando a grade nova, a gente ficou tipo, vai entrar agora esses novos assuntos, vai sair outros, a gente ficou meio perdido. Mas para a matéria de TIS, o que é previsto para essa disciplina da tecnologia da informação e sociedade para a nossa nova grade curricular? Essa disciplina, a princípio, pelo que eu sei, tá, gente? Eu peço desculpas aí, porque eu não consegui muitas informações, mas pelo que eu sei, ela permanece, ela não saiu, ela se mantém, porque ela é necessária realmente, né? Ela tem que estar presente, tá? Muitas coisas, a proposta realmente é umas mudanças, e umas mudanças bem significativas aí, tem mudanças que o pessoal está esperando ansiosamente que aconteça, mas, assim, essa disciplina é algo que não vai ser alterado, não, tá? Ela está lá, ela é necessária, né? Eu acho que a carga horária dela é uma carga horária adequada ao que ela se propõe, e ela dá aquela quebrada do primeiro período de tanta matemática, tanta programação. Nossa, com certeza. Né? Então, a gente chega lá e ela dá essa quebrada e dá uma humanizada. Né? E dizendo assim, pô, eu tô nessa aqui, né? Ai, eu ia comentar uma disciplina, deixa assim, aí eu tô aqui, que não sei o que tá difícil do primeiro período, mas vou para TI Sociedade porque eu tô estudando que é para isso aqui, né? Então, eu acho que ela não sai, ela fica e acho que não deve sair mesmo, né? Ela deve permanecer. Bom, professora, a gente agradece muito, né, todo esse papo, a gente gostou muito, a gente fica muito agradecido por a oportunidade, né, por toda essa conversa que a gente teve e que fica aí fica o agradecimento, né, de a gente se encontrar por aí, conversar mais vezes, né, a gente fica muito agradecido pela conversa, por tudo, tá? Finalizamos por aqui. Quiser falar mais um pouco aí para encerrar?
Só para encerrar, tá, gente? Porque senão eu fico até amanhã. Eu que agradeço, gente, essa oportunidade de estar com vocês, de conhecer um pouquinho vocês, né? Eu acho que vocês não são meus alunos, né? Então, eu acho que essa oportunidade da gente ter esse contato com vocês, pena que não deu para ser presencial, né? Mas a gente vai se encontrar, como o Caio disse, lá nos corredores, né, do A qualquer MD, momento. né? E eu acho que esse trabalho, né, que vocês estão fazendo, de levando essas conversas sobre as disciplinas, né, sobre TI e sociedade, né, eu acho que é muito importante e parabéns, pessoal. Contem sempre comigo e a gente pode ter outras conversas aí sempre que der, né, e a gente conseguir achar o nosso horário certinho. Com certeza. Tá? Podem contar sempre comigo. Obrigado, professora. A gente só pode agradecer aí mais uma vez por ser disposto esse momentinho para poder ter ajudado a gente a fazer esse trabalho. Foi uma conversa muito boa. Depois dessa conversa, eu fiquei meio triste de não ter essa presença de você como professora, porque você parece uma pessoa incrível de ter como professora. Eita, agora eu gostei. Tá gravando, tá gravando. Eugênio, quando ver, vai ficar com ciúme. Não vai gostar, eu acho. Né? Mas eu acho assim, gente, que independente de professor, cada professor tem o seu perfil, né? Cada professor tem a forma de trabalhar. Esse trabalho de podcast, de fazer, de levar essas disciplinas que o Eugênio está fazendo é muito importante. Então, é uma coisa muito legal. É um trabalho que eu não faço, então vocês não estariam fazendo isso. Então, eu acho assim que é muito interessante. E a gente se encontra por aí, em outras disciplinas, em outros momentos, em um projeto, né? A gente tem outras oportunidades aí para trabalhar juntos, tá, gente? Com Fiquem certeza, muito. professora. Eu vou adorar ter vocês aí, pertinho. Enfim, tchau, tchau, professora. Boa noite. Tchau. E até uma Tchau, próxima. gente. Olá, a gente está aqui fazendo um trabalho referente à disciplina de TIS, Tecnologia da Informação e Sociedade, no qual a gente dá uma breve, faz uma análise das disciplinas para o portal das disciplinas, né, um site, e estamos aqui com o nosso amigo, colega, Pablo, que também cursa BTI. Pablo, queria pedir aí que você se apresente, diga seu nome, em qual período você está. E aí, gente, bom dia, boa tarde, enfim, como o Caio falou, eu sou o Pablo, eu estou no terceiro período, eu entrei ano passado e eu faço BTI aqui na UFRN. Muito bem, Pablo, a gente vai fazer umas perguntas para você relacionado à disciplina de TIS, que é a disciplina que a gente pegou para realizar essa análise para o portal das disciplinas. Pablo, qual a importância que você observou que a disciplina de TIS teve na sua formação acadêmica, profissional? Eu acho que, tipo, uma coisa que eu vou percebendo também é que é importante, no início eu estranhei o conteúdo da disciplina, no início do curso, mas eu achei, quando eu vi assim, o conteúdo que era prometido, eu entendi mais ou menos, porque como a nossa área de TI é uma área bastante complexa e requer uma responsabilidade enorme, porque né, a gente trabalha com muita coisa, a gente pode trabalhar desde, sei lá, fazendo sistemas hospitais, sistemas aéreos, etc., entra muito a questão da ética, né? Então, a questão da ética é um conceito que é bastante abordado no TIS. E é muito importante com que os futuros profissionais de TI que vão trabalhar nas mais diversas áreas tenham esse entendimento, saibam o que é que está acontecendo, saibam a sociedade que ela está trabalhando. Eu acho que se a gente tiver muito apegado a estudar só aquela questão exata, só aquela questão de tipo, assim que se faz o sistema, assim que é a tal lógica, eu acho que teria uma formação muito aparelhada, sabe? Uma formação que, tipo,
beleza, a gente está aqui, não sabe o que está acontecendo, né? O que eu acho que vocês já viram, né? A alienação do trabalho, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe por que a gente está fazendo isso. Então, essa questão ética é uma coisa bastante importante, que é necessário que todo mundo, eu acho que não só TI, mas diversas outras áreas do conhecimento, enfim, engenharia, na área de saúde, etc., necessita muito saber. Pois é isso, viu, Pablo? Muito obrigado. Agradecer aí, viu? Bom dia. Bom dia. Pronto. Eu me chamo Caio, esse que está gravando é o Alexandre. E aí você aceitou participar por livre e espontânea pressão que a gente aplicou a você da nossa pequena entrevistinha que serve como podcast para incrementar o nosso trabalho para a matéria de TIS. E aí aqui a gente está para fazer algumas perguntas bem pequenas para saber a sua opinião sobre a matéria. Ok? Pronto. A primeira pergunta, que principalmente eu acho que é a mais importante, é saber o que você achou de pagar a matéria em si. Qual foram tipo suas experiências, o que você achou em si? É uma matéria interessante, né, para se abordar no ambiente de TI, é o que normalmente ele não vai esperar no curso também, definitivamente. Mas ela trata assim de assuntos interessantes que eu acho que podem ser relevantes até certo ponto. Eu não acho que todos os assuntos que a matéria aborda são relevantes. Eu acho que às vezes ela vai um pouco muito para a parte de sociologia. É porque é meio estranho, né? Porque, por exemplo, quando você vai pensar no CIT, lá é mais focado em engenharia e tudo mais. Sim. Aí você vê essas matérias também acabam caindo, essas matérias mais de ciências humanas. Só que aí tu vem pra TI pensando, aqui vai ser programação, né? Vou chegar, vou aprender um Python, alguma coisa assim. Aí de repente tá lá, TIS. Aí você fica daquela estranheza, você fica tipo, por que eu estou pagando essa matéria? Sim, aí a gente que é novato, principalmente fica nessa questão aí. E aí eu acho que a matéria é bem interessante realmente, mas eu acho que ela se diverge. Tem alguns assuntos que realmente eu não acho que sejam tão relevantes. Não relevantes no geral, eles são sim, mas acho que para um ambiente de TI eu acho que não são relevantes, né? Para mim é falado muito de filosofia, sociologia, que é relevante, mas na nossa realidade, enquanto tem assuntos que sim, eu acho que a gente vai chegar bastante importante. Por exemplo, eu acho que sim é importante tratar de ética no ambiente de TI, já falando, porque a gente pode ver, por exemplo, com o ChatGPT, né, que está tão grande atualmente, que eu acho que é um assunto que pode ser muito bem abordado em aula e que sim, ele trata de vários pontos éticos que podem ser abordados na matéria, porque é esse negócio, né, até que ponto é errado, não é errado, tem também muito com questão de arte isso. Então, sim, a ética eu acho que é relevante no ambiente TI, né. E aí, tipo, qual que você acha que foi o principal ganho dentro das experiências dessa matéria? Tipo, o que foi que ela pôde lhe promover ao ter pagado ela? Como profissional TI, analisando objetivamente, os temas abordados na matéria em si era do meu interesse, mas não ajudaram tanto assim. Agora, eu gostei bastante dos trabalhos, principalmente de criar o projeto, né, da startup, que foi o que eu realizei na minha época. Eu não sei se vocês vão realizar ou já realizaram também. Eu acho bem interessante porque a gente vê como é aplicado nossa área e foca bastante nessa parte um pouco mais prática também, de apresentação e tudo mais, como se a gente realmente estivesse formando uma empresa ali. Apesar de não ser tanto mais de humanas, né? Ser algo realmente mais da prática de TI. Então, um negócio também que eu percebo, que é uma opinião mais pessoal isso, que parece que o curso de TI ele é mais fechado. Por exemplo, a gente tem outros amigos pelo campus e tudo mais que fazem outras matérias. Matérias não, faz outros cursos. Sim. E aí esse pessoal, às vezes eu chego pra conversar e tipo, eles fazem amizade com um monte de gente, enquanto isso tipo, na nossa sala é um pessoal muito mais fechado. Não sei se é por causa do curso em si, mas pra TI fica todo mundo tipo, muito fechado. Não sei, como se o pessoal não fosse tentar fazer muita amizade, faz uma amizade, faz só uma panelinha de um grupinho e fica ali. E aí essa matéria ela ajuda também bem mais a você ter esse envolvimento com outras pessoas, porque ele dá essa fortalecida para você justamente tipo, se envolver com pessoas mais aleatórias e ter uma interação diferente. Não, realmente, eu consigo ver exatamente isso que tu falou, até porque tem uma amiga minha que ela tá pagando TIS, que ela é de turismo.
E ela veio pra cá pagar esse negócio porque ela tá interessada em fazer o TCC dela baseado bacana. no ambiente de TI e tudo mais. Então ela achou que seria uma matéria relevante dela pagar, porque realmente é uma ponte, pode-se dizer, entre a parte mais humana e a parte mais de TI realmente. E que acaba ligando essas duas coisas. Exatamente, então eu consigo ver bastante a importância disso. E sobre esse negócio, realmente eu diria que TI é um curso bem distante dos outros, de certa forma, tá ligado? Tanto que tem a própria, no caso, o próprio curso técnico do IMD, né, que oferece, então o IMD é como se fosse realmente um lugar à parte, assim, do resto da universidade, em muitos momentos dá pra perceber isso. Tanto que é muito raro a gente pagar matérias de outros setores, no máximo cálculo e tal, mas até a forma que o cálculo é ensinado em outros setores é diferente do cálculo que a gente aprende aqui, que é muito mais prático e menos teórico do que a gente vê em outros setores. Pois é. Pronto, então era basicamente isso. Muito obrigado aí pela participação, pô. Muito obrigado aí, prazer. Valeu aí.